O sol da tarde banhava os muros altos do presídio feminino com uma luz fria e indiferente. Era um lugar construído para apagar cores, sons e esperanças, uma fortaleza de concreto cinza coroada por rolos de arame farpado que brilhavam cruelmente sob o céu azul. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito e pelo vento que sussurrava entre as torres de vigilância. Cada tijolo parecia impregnado com histórias de arrependimento e de tempo perdido, criando uma atmosfera de opressão que se agarrava à pele de quem ousasse se aproximar. Aquele cenário não era feito para celebrações, mas sim para o esquecimento, um lembrete constante de que a liberdade era um privilégio revogado e que o mundo, com todas as suas alegrias simples, continuava a girar do outro lado daquelas paredes impenetráveis. Mas naquele mar de concreto cinza, um ponto de cor vibrante desafiava a monotonia. Uma avó, com o rosto marcado pelo cansaço e pela determinação, segurava a mão pequena de sua neta de 5 anos. A menina, Sofia, estava vestida com uma beca de formatura azul royal, grande demais para seu corpo miúdo, e um capelo que insistia em escorregar para o lado de sua cabeça. Em suas mãos, ela segurava um diploma enrolado, seu primeiro grande troféu acadêmico. A imagem era um paradoxo doloroso e belo, a inocência mais pura e a promessa de um futuro brilhante, plantadas em frente a um lugar que simbolizava o exato oposto. A avó olhava para os muros com uma expressão de dor contida, enquanto a menina olhava para cima com uma expectativa que nenhuma grade poderia diminuir. Seguindo o dedo apontado pela avó, os olhos de Sofia se fixaram em uma pequena janela gradeada no 3º andar. Ela respirou fundo, enchendo seus pequenos pulmões com todo o ar que podia, e gritou com uma força que parecia impossível para seu tamanho. "Mamãe! Olha, eu consegui!" Sua voz infantil, carregada de orgulho e amor, cortou o silêncio opressivo e ecoou contra as paredes frias. Lá em cima, o rosto de Ana apareceu, emoldurado pelo ferro e pelo concreto. Por um segundo, era o rosto de sempre. Uma máscara de resignação forjada para sobreviver à hostilidade diária. Mas, ao ver a pequena figura de azul, seu símbolo de um futuro que ela temia ter perdido para sempre, a máscara se desfez. Lágrimas silenciosas, densas de orgulho e de uma dor que não tinha nome, começaram a escorrer por seu rosto. A emoção sufocou qualquer palavra que Ana pudesse tentar gritar de volta. Sua garganta se fechou, e tudo o que conseguiu fazer foi um gesto de puro instinto maternal. Seu braço se estendeu para fora das grades, a mão aberta, os dedos esticados como se pudessem, por um milagre, atravessar a distância e tocar o rosto de sua filha. Vendo o gesto desesperado, Sofia soltou a mão da avó, correu alguns passos à frente e estendeu seu próprio bracinho para o alto, na direção da mãe, com o diploma ainda na mão. Elas não podiam se tocar, mas naquele instante criaram um abraço simbólico, uma ponte de amor sobre o abismo da separação. Para Ana, aquele momento foi uma epifania. A visão da fé inabalável de sua filha transformou sua resignação em uma determinação feroz. Ela não iria mais apenas cumprir sua pena. Ela lutaria para se tornar a mulher que Sofia já acreditava que ela era. Antes de se tornar um número em um uniforme cinza, Ana era o cheiro de café fresco pela manhã e o som de risadas abafadas em um apartamento pequeno. Sua vida era uma dança constante entre as mesas do restaurante onde trabalhava como garçonete e os braços de sua filha. Ela era uma mãe solo, navegando pelas contas e pela exaustão com uma resiliência que só o amor incondicional pode forjar. Cada gorjeta era contada, cada hora extra era uma pequena vitória contra as dificuldades. O mundo de Ana não era grande, mas era inteiro,
preenchido pelos desenhos de Sofia colados na geladeira, pelas histórias de ninar sussurradas no escuro e pela promessa silenciosa que fazia a si mesma todas as noites. Dar à sua filha um futuro melhor do que o seu passado. Era um universo simples, frágil, mas era o único que importava. A fragilidade daquele universo se partiu em uma noite chuvosa. A dívida, um fantasma herdado de um relacionamento antigo e abusivo, cresceu até se tornar um monstro com garras afiadas. As ameaças não eram mais veladas. O agiota mencionou o nome de Sofia, a escola onde ela estudava. O desespero de Ana se tornou um túnel escuro, e no final dele, uma única luz bruxuleante, uma entrega fácil, um pacote, uma viagem rápida, dinheiro suficiente para comprar sua paz de volta. Ela não pensou como uma criminosa, mas como uma mãe encurralada, uma loba protegendo sua cria da única maneira que vislumbrou ser possível. Foi um erro catastrófico, um ato de pânico que redefiniria sua existência e a de sua filha para sempre. Um atalho que a levou diretamente para o precipício. A prisão não chegou com um confronto dramático, mas com a banalidade fria de uma sirene distante se aproximando. O momento da separação foi um borrão de luzes piscando e vozes firmes. Ana só se lembrava do toque gelado do metal em seus pulsos e do rosto de Sofia. Confuso, os olhinhos grandes tentando entender por que sua mãe estava sendo levada por estranhos. O choro da menina, um som agudo de puro pavor, foi a trilha sonora de sua queda. A porta da viatura se fechou, e o mundo do lado de fora se tornou um filme mudo através do vidro. Naquele instante, Ana não sentiu medo da prisão, das celas ou das outras detentas. Sentiu a dor física da amputação, como se uma parte vital de sua alma tivesse sido arrancada e deixada para trás, chorando na calçada. A vida dentro dos muros era uma rotina de desumanização. Os dias se fundiam em uma massa cinzenta de contagens, refeições insípidas e o eco constante do metal batendo no concreto. Ana aprendeu a navegar naquele ecossistema hostil com uma máscara de indiferença. Ela se tornou quieta, observadora, evitando conflitos e amizades, pois qualquer vínculo parecia uma fraqueza. Os guardas a viam como mais um número, as outras, detentas, como uma presa fácil ou uma rival em potencial. Ela aprendeu a comer rápido, a dormir com um olho aberto e a encontrar refúgio na biblioteca da prisão, não pelos livros, mas pelo silêncio, um raro luxo que lhe permitia se afastar do barulho constante e da presença opressora de centenas de histórias de dor confinadas no mesmo espaço. Por trás da fachada endurecida, no silêncio de sua beliche, a culpa a consumia. Noites insones eram preenchidas com a repetição de seu erro, com os e se que a torturavam como fantasmas incansáveis. Ela se via como um monstro, uma mãe que havia abandonado sua filha da pior maneira possível. O medo mais profundo não era o de cumprir sua pena, mas o de que, com o passar dos anos, o amor incondicional nos olhos de Sofia se transformasse em vergonha, ou pior, em raiva. Ela temia o dia em que sua filha entendesse a verdade e a visse não como uma mãe ausente, mas como a causa de sua dor. Essa angústia era sua verdadeira prisão, uma cela sem grades da qual ela não conseguia escapar. As visitas eram sua única âncora com o mundo real e também sua maior tortura. Conversar com Sofia através de um vidro grosso e um telefone com estática era um lembrete cruel da barreira que ela mesma havia criado. A menina, crescendo rápido demais, contava sobre a escola, sobre uma nova amiga, sobre um dente que caiu. Eram fragmentos de uma vida da qual Ana não fazia parte. Ela sorria, fazia perguntas, tentava manter a voz firme, mas cada palavra de sua filha era uma facada em seu coração. Ela via a avó envelhecendo, sob o peso da responsabilidade dupla, o cansaço estampado em seu rosto, e a culpa de Ana se aprofundava,
tornando-se uma dívida impagável de amor e sacrifício. Durante uma dessas visitas, a avó contou, com a voz embargada, sobre um incidente na escola. Um coleguinha disse a Sofia que sua mãe era uma bandida e que estava no lugar de gente ruim. Ana sentiu o ar faltar, mas a avó continuou, dizendo que Sofia, com seus então 7 anos, olhou firme para o menino e respondeu: "Minha mãe não é ruim, ela cometeu um erro e está aprendendo a lição para voltar para mim." A fé de sua filha era uma armadura, mas também uma lança que perfurava Ana, expondo a profundidade de sua falha. É difícil não se emocionar com uma prova de amor tão pura. É por isso que histórias como essa precisam ser compartilhadas. E se você se inscrever, nos ajuda a dar voz a quem mais precisa. Aquele relato foi o ponto de virada. A determinação que nasceu no dia da formatura de Sofia agora tinha um novo combustível. Não bastava mais cumprir a pena em silêncio. Ela precisava se tornar ativamente a mulher que sua filha defendia com tanta bravura. Ana mergulhou nos estudos com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Concluiu o ensino médio, devorou todos os livros que pôde sobre leis e psicologia e se inscreveu em cada curso profissionalizante oferecido de corte e costura à informática básica. A biblioteca se tornou seu santuário e seu campo de treinamento. Cada certificado que conquistava não era apenas um pedaço de papel, mas um tijolo que ela usava para reconstruir sua identidade, para se reerguer das cinzas de seu erro. Sua transformação não passou despercebida. A princípio, os guardas a olhavam com ceticismo e algumas detentas, com desdém, chamando-a de a queridinha do sistema. Mas a consistência de Ana começou a quebrar essas barreiras. Ela passou a usar seu conhecimento para ajudar outras mulheres a escrever cartas para suas famílias, a entender a burocracia de seus processos, a estudar para as provas. Ela não pregava redenção. Ela a praticava em silêncio, com pequenos atos de ajuda. Sua calma e competência se tornaram sua nova linguagem. A gente acredita muito no poder da transformação. Se você também acredita, sua inscrição nos dá a força para continuar mostrando que segundas chances são possíveis. O caminho para a liberdade condicional, no entanto, era um labirinto burocrático. A cada passo, parecia haver um novo obstáculo, um formulário perdido, um oficial indiferente. Seu primeiro pedido foi negado quase que automaticamente, com uma justificativa padrão que mal parecia ter considerado seu histórico exemplar. A rejeição foi um soco no estômago, um lembrete brutal de que o sistema não estava interessado em sua reabilitação, mas em seu castigo. A desesperança bateu à sua porta mais uma vez, sussurrando que seus esforços eram inúteis, que ela sempre seria definida pelo seu pior dia. Por um momento, a antiga máscara de resignação ameaçou voltar, mas então ela pegava a foto gasta de Sofia, a imagem daquela menina de 5 anos em uma beca azul, com o diploma na mão e uma fé inabalável nos olhos. Aquela imagem era seu norte, sua bússola moral. A negação do sistema não era um ponto final, mas um desafio. Ela se levantou, sacudiu a poeira da decepção e começou a se preparar novamente com ainda mais afinco. Estudou cada detalhe de seu caso, preparou seu depoimento, não para pedir clemência, mas para demonstrar sua mudança. A luta não era mais apenas para sair da prisão, mas para provar a uma pessoa no mundo que sua fé não havia sido em vão, sua filha. O amor de Sofia havia se tornado a força motriz de sua existência, uma luz que a guiava através da escuridão. Cada livro que lia, cada habilidade que aprendia, cada ato de gentileza que praticava era uma carta de amor para a menina que a esperava do lado de fora. Ana entendeu que a verdadeira liberdade não seria conquistada no dia em que os portões se abrissem, mas no processo de se tornar digna do abraço que a aguardava.
Ela estava reconstruindo a si mesma, peça por peça, não para apagar o passado, mas para construir um futuro onde pudesse finalmente ser, aos olhos de todos, a heroína que sempre foi nos olhos de sua filha. A audiência se aproximava, e com ela a chance de transformar a esperança em realidade. A sala de audiências era fria e impessoal, um espaço desenhado para julgar fatos, não para medir o peso de uma alma. O ar cheirava a papel velho e a desinfetante de chão, uma combinação estéril que contrastava com a torrente de emoções contidas naquele ambiente. Ana sentou-se diante do Conselho de Liberdade Condicional, com as costas retas e as mãos pousadas com calma sobre a mesa. Anos de estudo e autodisciplina haviam esculpido uma nova mulher. Seu rosto, embora ainda marcado pela saudade, não carregava mais a máscara de resignação, mas sim uma serenidade que vinha da aceitação e do propósito. Ela não estava ali como uma prisioneira pedindo clemência, mas como uma mulher que havia cumprido sua dívida com a sociedade e, mais importante, consigo mesma, pronta para apresentar o resultado de sua longa e silenciosa transformação. O promotor, um homem de terno cinza e expressão severa, levantou-se e folheou seus papéis com uma eficiência calculada. Sua voz era monótona e objetiva, enquanto listava o crime de Ana, usando termos como ameaça à comunidade e natureza grave do delito. Cada palavra era um tijolo, reconstruindo a parede daquela cela ao redor dela, tentando defini-la unicamente por seu pior erro. Ele a pintou como um risco, um exemplo a ser mantido, ignorando os anos de comportamento exemplar, os certificados, as cartas de recomendação das instrutoras e até de algumas guardas. Ana ouviu tudo sem desviar o olhar, sem demonstrar raiva ou autocomiseração. Ela aceitava aquela versão de seu passado, pois era a verdade, mas sabia, com uma certeza inabalável, que aquela não era mais a sua verdade presente. Quando o promotor terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. O presidente do conselho, um homem mais velho, com olhos cansados que já haviam visto de tudo, voltou-se para ela. "A senhora tem algo a dizer em sua defesa?" Ana respirou fundo, não um suspiro de nervosismo, mas uma inspiração deliberada para ancorar sua voz. Ela olhou para cada membro do conselho, buscando não a piedade, mas a compreensão humana. Não havia documentos em suas mãos, nem um discurso ensaiado. Tudo o que ela tinha para oferecer era a sua história, a sua verdade nua, forjada no fogo da culpa e temperada pelo amor incondicional de uma criança. Seus lábios se abriram, e as palavras que vieram não eram para eles, mas para a menina que a esperava do lado de fora. "Eu cometi um erro terrível que me custou tudo", começou ela, a voz embargada, mas firme, ecoando na quietude da sala. "Não há um dia em que eu não pague por ele. Mas todos os dias, por todos esses anos, eu fecho os olhos e não vejo as grades ou os muros. Eu vejo a minha filha de 5 anos, com uma beca de formatura grande demais, me olhando de baixo para cima como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Ela nunca duvidou de mim, mesmo quando eu duvidei. Eu não peço a liberdade para mim. Eu peço a chance de finalmente me tornar a mulher que a minha filha sempre acreditou que eu sou." As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de uma sinceridade avassaladora que desarmou a hostilidade do ambiente. Ninguém falou por um longo momento. O promotor permaneceu em silêncio. O presidente do conselho trocou um olhar significativo com seus colegas. A vulnerabilidade de Ana havia quebrado o protocolo, transformando um processo burocrático em um momento de pura humanidade. A cena seguinte não foi na sala de audiências, mas sob o céu aberto. O som metálico e pesado do portão do presídio se abrindo foi o som mais bonito que Ana já ouvira. Do outro lado, esperando com a avó, estava Sofia. Não mais uma menininha, mas uma pré-adolescente com os mesmos olhos grandes e expressivos.
Por um instante, elas apenas se olharam, preenchendo o abismo dos anos perdidos. Então, Sofia correu. O abraço que se seguiu não foi simbólico. Foi real, forte, desesperado e curador. Um nó de braços e lágrimas que finalmente uniu as duas metades de um mesmo coração. Os anos que se seguiram foram uma tapeçaria tecida com os fios da simplicidade e da redescoberta. A liberdade de Ana não era grandiosa, mas se manifestava nos pequenos milagres do cotidiano que antes lhe eram negados. Era o cheiro do bolo da avó assando no forno, a bagunça de Sofia deixando os materiais escolares espalhados pela mesa da cozinha, o calor do sol da manhã entrando pela janela sem ser filtrado por grades. Elas viviam modestamente em um pequeno apartamento, mas para Ana, aquele espaço era um palácio de afeto e segundas chances. Ela conseguiu um emprego em uma pequena oficina de costura. Um trabalho honesto onde suas mãos, antes algemadas, agora criavam e consertavam. Cada dia era um ato de reconstrução, não apenas de tecidos, mas de uma vida que ela se recusava a deixar definida por seu capítulo mais sombrio. Sua redenção, no entanto, encontrou um propósito ainda maior para além das paredes de seu lar. Ana começou a visitar centros comunitários, compartilhando sua história com jovens em situação de risco. Ela não falava com a autoridade de uma especialista, mas com a honestidade crua de quem conhecia o abismo. Sua voz, calma e sem vestígios de autopiedade, descrevia não apenas o horror da prisão, mas a dor lancinante de ver a vida de quem se ama continuar através de um vidro. Ela falava sobre como uma escolha desesperada, um atalho para resolver um problema, pode se tornar a estrada mais longa e dolorosa de todas. Sua mensagem era simples e poderosa. A verdadeira prisão não é feita de concreto, mas de arrependimento, e a chave para a liberdade está nas escolhas que fazemos antes que as portas se fechem. A família que se formou naquele apartamento era um testemunho silencioso de resiliência. A avó, com seus cabelos agora completamente brancos, encontrou um merecido descanso, seu rosto finalmente livre da tensão constante da preocupação. Sofia floresceu, transformando-se em uma jovem inteligente e compassiva, com a força de sua mãe e a sabedoria de sua avó em seu olhar. Para Ana, a liberdade definitiva não foi o som do portão se abrindo, mas o som da risada de sua filha no quarto ao lado, a sensação de segurar sua mão sem um vidro entre elas. A paz de saber que estava presente. É a prova de que a esperança pode florescer nos lugares mais áridos. E é por isso que sua inscrição é tão importante, pois nos permite continuar a colher e a partilhar estas sementes de superação. 10 anos depois daquele abraço no portão, a cena se repetiu, mas em um contexto de pura celebração. Em um auditório lotado, Sofia, vestindo uma beca e um capelo que agora lhe serviam perfeitamente, subiu ao palco para receber seu diploma universitário. Na plateia, Ana e a avó choravam, não lágrimas de dor, mas de um orgulho que transbordava. Mais tarde, do lado de fora, sob o sol da tarde, Sofia se aproximou de sua mãe. Ela não estendeu o diploma para o alto, como fizera quando criança. Em vez disso, ela o colocou com delicadeza nas mãos de Ana e, com a voz embargada pela mesma emoção que um dia silenciou sua mãe, disse: "Esse também é seu, mamãe." Naquele momento, o ciclo se fechou. O abraço que se seguiu não era apenas de mãe e filha, mas de duas sobreviventes que juntas provaram que o amor é a força mais poderosa para reconstruir qualquer ruína.